Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da plaquinha RNR EcoMotion. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o Home, tá? Como fazer para configurar, instalar. É um vídeo bem completo, é um vídeo longo, mas muito detalhado. Vale a pena que você assista até o final, tá bom? Então, se liga aí. Bom pessoal, vamos começar então com a nossa aula prática. Hoje a gente vai aprender tudo sobre o Home, né? O sensor de Home. Eu vou utilizar essa chave aqui como sensor de Home, é a mesma chave que eu utilizei no fim de curso, tá? Então essa daqui é uma chave que tem normal aberto e normal fechado, é uma chave mecânica. Eu poderia estar utilizando uma chave óptica, eu poderia estar utilizando uma chave, um sensor indutivo, um sensor capacitivo, entre outros, tá? Mas eu vou utilizar a mesma chavezinha mecânica, né, que é mais simples de você encontrar, é a mais baratinha. Então a gente já tem aqui duas com os cabinhos soldados, como eu já mostrei no vídeo passado, tá? Exatamente igual, mesma ligação, é a mesma chave, tá pessoal? Como que a gente liga o Home, tá? Então vamos lá. No caso do fim de curso, nós precisamos de fins de curso do lado esquerdo, fins de curso do lado direito, né? Ou seja, nas duas extremidades do eixo. Então no eixo Y, 2 fins de curso. No eixo X, 2 fins de curso. No eixo Z, 2 fins de curso. No caso do Home, o Home é um ponto conhecido na sua máquina. Então nós precisamos somente de um ponto conhecido no X, um ponto conhecido no Y e um ponto conhecido no Z. Então nós só precisamos de um sensor para cada eixo. Só que na nossa plaquinha RNR EcoMotion nós só temos uma entrada para Home, tá? Então nós vamos utilizar como? Nós vamos utilizar todos os 3 sensores ou ligados em série ou ligados em paralelo, mas todos em uma única entrada, tá? Então nós teremos a opção de ligar eles no normal aberto e no normal fechado, ou em paralelo ou em série. E como que é a ligação? É exatamente igual eu mostrei no vídeo passado. Então eu vou pegar a mesma folha que eu desenhei no vídeo passado e vou mostrar para vocês aqui, para não ter que desenhar de novo, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Se você estiver utilizando, então, o Home, né, a chave de Home, o sensor de Home como normal aberto, você vai ligar todos os comuns no Terra, no GND, e todos os contatos normal aberto, vou ligar todos eles numa única entrada na plaquinha RNR EcoMotion, tá? Quando uma das chaves é acionada, manda o sinal para a placa avisando que o sensor de Home foi acionado. Se você utilizar eles em série no contato normal fechado, então você vai ligar o Terra no comum do primeiro sensor, o contato normal fechado no comum do segundo sensor, o contato normal fechado no comum do terceiro sensor e o contato normal fechado na plaquinha RNR EcoMotion. Qualquer uma das 3 chaves que forem abertas vai interromper o sinal que já estava sendo enviado para a placa e ela vai saber que o sensor de Home foi acionado. Mas como que você vai saber, né, se foi o Home do Z, do X, do Y, qual Home foi acionado? Se eles estão ligados em paralelo, qualquer um que for acionado manda o sinal, ou eles estão ligados em série, qualquer um que for aberto vai interromper um sinal e a placa vai ser avisada que foi acionado o sensor de Home. Como que ela vai saber de qual eixo? Simples, pessoal. A placa RNR EcoMotion, ela movimenta na hora do Home um eixo por vez. Então o eixo que estiver sendo movido, quando o contato for acionado, né, o Home for acionado, ele sabe que é daquele eixo. Daí ele para e movimenta o próximo eixo. Quando encontrar o Home, ele para e movimenta o próximo eixo. E assim por diante, tá? Eu não vou mostrar agora para vocês em detalhes como fazer a ligação elétrica, porque é exatamente igual da aula passada. Se você quiser ligar eles em série, você liga como eu fiz na aula passada. Se você quiser ligar em paralelo, você liga como eu fiz na aula passada. A única diferença é que na aula passada nós ligamos os fins de curso na entrada 2. E agora o Home nós ligaremos na entrada 3, tá? Exatamente essa é a única diferença. A ligação elétrica em si é igual, só muda que a entrada que a gente vai usar na placa é a 3. Então nós temos a entrada 1 para o nosso
botão de parada de emergência, nós temos a entrada 2 para nossos fins de curso e nós temos a entrada 3 agora pro home, tá? Então a única diferença é que eu vou ligar na entrada 3, tá? Por que eu não vou mostrar? Porque eu já mostrei no vídeo passado e porque a gente tem muitas outras coisas importantes para eu falar sobre o home. E uma delas é a diferença entre fim de curso e home. Eu vou mostrar para vocês aí no software, eu fiz um desenho, né, uma simulação lá no SketchUp, e eu vou mostrar para vocês, vou explicar em detalhes como que funciona. E assim que a gente acabar a explicação lá no SketchUp, nós vamos para o Mac 3 e eu vou mostrar para vocês como configurar e como que é na prática o funcionamento de quando a máquina encontra o sensor de home, tá? Assiste até o final, o vídeo é bem detalhado, é longo, mas vale muito a pena, vai ter muita explicação, talvez coisas que você nunca viu antes, tá? Então assiste até o fim. Tem muita informação importante, tá bom? Então agora a gente vai para a tela do SketchUp, onde eu vou mostrar para vocês uma simulação, né, de fim de curso e de home. Pessoal, antes da gente continuar então com a aula, dá uma olhadinha aí no recado do nosso patrocinador, é rapidinho. Atividade Maker, o melhor curso online de programação de router CNC do Brasil. Aprenda na prática os softwares Aspire, Fusion 360 e SketchUp. Tudo que você precisa saber em aulas práticas, passo a passo, todos os detalhes de cada um dos softwares. Eu vou te passar todo o meu conhecimento para que você possa empreender com CNC. Você vai conseguir criar os seus projetos e usiná-los da melhor forma. Cupom de desconto MAKER40, são 40% de desconto se você se inscrever agora utilizando o cupom MAKER40. Você tem 7 dias de garantia caso você não goste do curso, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta e eu devolvo para você na mesma hora. O curso é vitalício e as atualizações são gratuitas, pague uma única vez e tenha acesso ao curso para sempre. Então inscreva-se agora mesmo utilizando o cupom MAKER40, eu te vejo no curso. Bom pessoal, vocês viram aí a propaganda aí do nosso curso de programação de router CNC, eu vou deixar aqui no link abaixo desse vídeo o link para você ir direto para a página do curso, tá bom? Então vamos continuar com a aula. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui então no computador para vocês como funciona o fim de curso e como funciona o home, tá? Acredito que agora, ilustrando aqui com peças em 3D, no computador vai ficar bem fácil de vocês entenderem o funcionamento, né, e a diferença de um para o outro. Então olha só pessoal, eu desenhei aqui alguns componentes para simular a movimentação, né, de uma máquina CNC no caso, né? Então a gente tem aqui um perfil de alumínio, um eixo com apoio, pylon block aberto e uma placa, né, que é a parte da estrutura da sua máquina, né, de algum dos eixos e tal. Então vamos simular, por exemplo, que isso aqui fosse uma parte do eixo Y, né? Aonde a sua máquina ela vai se movimentar para trás e para frente, né? Ela vai se movimentar aqui assim, ó, para trás e para frente ao longo do eixo, tá? Então, se você não colocar nenhum dispositivo de segurança, que no caso aqui seria o fim de curso, o que pode acontecer? Você pode cometer 2 erros básicos. O primeiro erro é fazer um G-code que seja maior, né, uma peça maior do que a sua área de usinagem. Isso vai fazer com que a sua máquina tente movimentar para um lugar que ela não consegue. Por exemplo, ela vai sair do trilho, né? Ela vai sair, ela vai ser, se você vai mandar usinar uma peça maior, ela vai chegar aqui no limite dela e ela vai passar e ela, no caso, vai se chocar, porque aqui vai ter uma outra estrutura, né? Aqui no caso teria uma outra parte da máquina e tal, ela se chocaria com a estrutura da máquina ou até mesmo sairia do trilho, né? Dependendo de como for construída a sua máquina. Então, um erro comum é você executar um G-code de uma peça que ela é maior do que a área de usinagem da sua máquina. Então vai fazer com que a máquina se desloque para um lugar que ela não pode ir, extrapolando o limite, fazendo com que ela saia do trilho ou que ela bata na estrutura. Qual é o segundo erro também comum? Nesse caso é mais comum ainda. Então você posiciona a sua máquina num local, zera ela naquele local, só que o desenho que você quer usinar, né, a peça que você quer usinar, não cabe ali naquele local onde você fez o zeramento. Isso vai fazer também com que a máquina bata na estrutura ou tente sair do trilho, tá? Então, são os 2 principais erros onde a máquina se choca com a estrutura, né? E para resolver isso, nós colocamos fim de curso.
O fim de curso, o próprio nome já diz, você vai colocar ele no final do curso, tá? Então, por exemplo, qual é o final do curso dessa estrutura? Para o lado de cá, quando a máquina estiver chegando aqui, ó, quando ela estiver chegando aqui no limite do trilho, né, do eixo com apoio, né, no limite ali onde o pylon block consegue se movimentar, ela teria que parar aqui. Senão ela vai bater na estrutura, caso tenha uma estrutura aqui nessa parte da frente, ou ela vai sair do eixo, né? Então você teria que colocar um fim de curso nessa posição. Só que a máquina se desloca para os dois lados, então ela também pode se mover para o lado de lá. Você teria também que colocar um fim de curso do lado de cá, porque ela também pode tentar sair, né? Sair desse lado aqui ou bater na estrutura desse lado. Então o fim de curso você sempre vai colocar nas duas extremidades, tá? Fim de curso é segurança. Então a minha máquina ela pode tanto sair pela esquerda ou pela direita, né? Ela pode bater na estrutura da esquerda ou na estrutura da direita. Então é necessário colocar fins de curso para proteção, tá? A máquina funciona sem fim de curso? Funciona, tá? Desde que você sempre saiba o que você está fazendo, posicionar a máquina no local correto e você saber que você vai usinar um desenho que cabe, né, na sua máquina, e você estiver sempre de olho ali na hora da usinagem, então não teria problema, você consegue, caso dê alguma coisa errada, parar a máquina antes de ter algum problema. Mas, se você quiser deixar automatizado, tem que colocar o fim de curso. Então, fim de curso é uma segurança para sua máquina não ter esse problema. E você vai colocar nas extremidades do curso, né? Por isso que ele chama fim de curso. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês então. Vou apagar esse daqui e vamos focar nesse outro desenho. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei o fim de curso no final do curso do lado esquerdo e do lado direito, tá? Como são dois por eixo, no caso, teoricamente, teríamos que colocar 6 fins de curso, né? 2 fins de curso no eixo Y, 2 no eixo X e 2 no eixo Z. Então, seriam 6 fins de curso, sempre um em cada ponto da extremidade do eixo, tá? Então, aqui nesse caso, olha só como que eu fiz. Coloquei, isso aqui é só por exemplo, tá? Um exemplo que eu quero explicar a diferença do fim de curso com o home. Então aqui, pessoal, olha só, no final do curso, quando a máquina estiver chegando aqui, ó, então vamos simular aqui, ó. Quando ela estiver chegando, ela vai bater ali, olha só, ela vai bater ali no fim de curso, acionando o fim de curso, ainda tem um pedacinho ali, então ela vai deslocar um pouquinho mais, vai bater, vai acionar o fim de curso e ela vai parar ali certinho rente, você vai ajustar a posição desse carinha aqui, desse dispositivo, mais para lá ou mais para cá, dependendo aí certinho da sua máquina, né, onde você quer que ele faça o acionamento e a máquina não bata na estrutura, né, que ela fique segura, tá? Então tem a proteção para o lado direito e tem a proteção para o lado esquerdo, né? Olha só, mesma coisa do lado de cá. Isso aqui foi só um exemplo de estrutura, tá, pessoal? Olha só, então quando ela estiver chegando aqui, ela também vai esbarrar ali e acionar o fim de curso. O que acontece quando a máquina aciona o fim de curso? Se a máquina aciona o fim de curso, quer dizer que algo muito errado aconteceu, né? Ou você mandou ela cortar um desenho, né? Mandou usinar uma peça maior do que serve na máquina, né? Do que cabe na sua máquina, ou você posicionou o seu ponto zero no local errado, ou aconteceu alguma pane elétrica, algum curto-circuito nos drivers que deixou o motor descontrolado e mandou a máquina para um lado que não devia, tá? Então, o fim de curso só vai ser acionado quando algo muito errado aconteceu. E quando algo muito errado acontece, você vai acabar perdendo aquela usinagem, porque se você está usinando uma peça maior do que cabia na máquina, você vai ter perdido ela. Se você posicionou ela no local errado, não adianta começar de novo, porque ela vai continuar no local errado. Então, quando o fim de curso é acionado, você perde o que você estava fazendo, basicamente, tá? É uma emergência. Então, você nunca vai querer que o fim de curso seja acionado. O fim de curso é a mesma coisa que o botão de parada de emergência. Você tem na sua máquina por segurança, mas você nunca quer utilizar, tá?
Quando você utilizar o botão de parada de emergência, é porque algo muito errado aconteceu. Quando a sua máquina acionar os fins de curso, é porque algo muito errado aconteceu, tá? No caso da nossa placa RNR EcoMotion, ela tem diferenciado o fim de curso do homing, tá? Fim de curso é fim de curso, homing é homing. Você vai utilizar chaves diferentes. Eu vou explicar para vocês, eu quero que você preste bastante atenção, porque isso pode gerar um pouco de confusão, mas dá para instalar de várias maneiras. Você pode utilizar na plaquinha RNR EcoMotion com o Mac 3, você pode utilizar basicamente de 3 maneiras diferentes. Ou você usa os fins de curso e compartilha ele com o homing, que não é muito legal porque vai te dar um trabalho e você vai economizar somente 3 sensores. Não vale a pena essa economia de 3 chaves, sendo que é muito barato comprar uma chavinha dessa. E vai te dar muita dor de cabeça porque você vai ter que fazer várias manobras ali, eu vou mostrar para vocês. Você pode utilizar chaves para o fim de curso e chaves para o homing separadamente, que é o ideal. Ou você pode utilizar somente homing e não utilizar fim de curso, mas daí sua máquina não vai ter essa segurança, tá? Porque homing não é fim de curso. Então vamos lá para a diferença de fim de curso para homing. Fim de curso são dispositivos que você coloca nos finais do curso para proteção. E o homing são dispositivos que você coloca somente um por eixo para determinar um ponto fixo na sua máquina, um ponto conhecido, que toda vez que você mandar a máquina para o homing, ela vai parar naquele mesmo local. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês agora, vamos apagar isso aqui. Eu vou te mostrar então como seria uma ligação, nesse caso aqui do exemplo, utilizando fim de curso e homing. Tá? Então vamos lá. Você faria isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, tá? Você poderia fazer de várias maneiras, mas olha só. Temos o curso normal da nossa máquina, que se desliza ao longo do eixo. Em cada uma das extremidades, ou seja, no final do curso dela, eu tenho fins de curso, né, chaves de fim de curso para segurança. E eu tenho um dispositivo, né, uma chave, no caso aqui eu fiz um sensor indutivo, que vai ser um ponto fixo no eixo, no caso aqui, por exemplo, no eixo Y. Mas eu teria um no X, um no Y e um no Z. Não precisa de 2 para cada eixo. No fim de curso você precisa de 2. Por quê? Você quer que proteja dos dois lados. O homing não, é um único ponto em cada um dos eixos. Então é um ponto no X, um ponto no Y e um ponto no Z. Então eu coloquei ele nessa parte aqui, ó, nesse ponto aqui. Então o que vai acontecer? Quando a minha máquina estiver trabalhando, ela vai se deslocar, né, ao longo do eixo aqui, sem nenhum problema. Ela vai se deslocar aqui ao longo do eixo. Não vai ter nenhum problema. Ela vai passar na frente do sensor indutivo, não vai acionar, não vai acontecer nada. Ela vai continuar trabalhando normalmente, tá? Se por acaso ela extrapolar, chegar aqui, aciona o fim de curso e a máquina para. Se chegar do lado de lá, aciona o fim de curso e a máquina para. Mas, no geral, no funcionamento correto, ela vai estar trabalhando dentro do eixo aqui, sem tocar, né, nos fins de curso, normalmente passando na frente do homing. Por que não é acionado quando passa na frente do homing? Porque o sensor do homing, ele só é validado, né, a máquina só lê o sinal dele quando você manda executar um homing. Quando você não manda, é como se não existisse o sensor. Então, sua máquina pode passar na frente dele sem nenhum problema, tá? Olha só, tem o sensor ali, ó, toda vez que o pylon block passa ali, né? No caso, era para acionar o sensor, mas se o sensor vai estar sendo acionado, mas o software Mac 3 não vai estar lendo isso, porque ele sabe que ele não pediu o comando de homing, tá? Então você não precisa se preocupar. Então sua máquina vai funcionar normalmente. Quando você quiser executar o homing, voltar a sua máquina para o ponto conhecido, daí sim você vai executar o comando de homing. Eu vou mostrar também para vocês daqui a pouco. Você vai você vai acionar o comando de homing. Daí a sua máquina, né, o Mac 3 começa a ler o sinal do sensor, tá? No caso desse sensor aqui. E o que vai acontecer? Ele vai saber, né, que ele tem que deslocar sua máquina para esse lado, em sentido ao dispositivo de homing, tá? Então ele vai acionar a sua máquina, ela vai vir nesse sentido. Quando ela chegar aqui, ó, na frente do sensor,
vai acionar. E o que vai acontecer? Olha só, presta bastante atenção que depois eu vou mostrar na prática para vocês lá na telinha do Mach 3. Quando ela fizer esse caminho aqui e chegar na frente do sensor, ele vai acionar, automaticamente ela vai voltar para trás e vai vir numa velocidade menor e encostar novamente e parar. Tá? Então ele vem numa velocidade maior, aciona o sensor, ele volta e vem novamente devagarzinho para acionar novamente e para, tá? Então ele faz isso. Só que na placa RNR EcoMotion, assim como no caso dos fins de curso, nós só temos uma entrada para home, tá? Então, por exemplo, no caso dos fins de curso, nós colocamos 6 fins de curso, todos ligados na mesma entrada da placa. Qualquer um que for acionado, independente de qual seja X, Y, Z, qualquer um que for acionado, vai parar sua máquina e pronto. Beleza, é isso que tem que acontecer. No caso do sensor do homing é diferente, tá? O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer vai ser movimentar o eixo Z em busca do dispositivo do homing. Quando o dispositivo for encontrado, né? Então imagina que aqui é o eixo Z. Ele vai subir o eixo. Quando ele encosta ali no sensor, ele aciona, ele volta um pouquinho. Ele volta um pouquinho e vem de novo e trava na posição. O eixo Z, então, chega no seu nível de homing. Após isso, a máquina vai movimentar o X. E o X vai fazer o seguinte, vai se movimentar, né? O X vai se movimentar até chegar no sensor, acionou, ele volta, vem devagarzinho e para na posição. Depois que o X para na posição, o Y vai e faz a mesma coisa, né? O Y vem, aciona o sensor, volta devagarzinho e aciona novamente e para. Com isso você vai ter sempre a sua máquina no ponto X, Y e Z conhecidos. Vai ser o ponto de homing, ou seja, ela volta para um ponto conhecido. É para isso que serve o homing, para você sempre poder voltar a um ponto exato e a partir dele voltar para uma usinagem ou a partir dele fazer qualquer outra movimentação. Você sempre vai saber esse ponto inicial de homing, tá? Então, como a máquina faz um eixo por vez, não importa que você vai ligar o sensor do homing do X, do Y e do Z na mesma entrada, ela vai fazer uma movimentação de cada vez. Então, o primeiro que ela encontrar, ela sabe que é o Z, ela para o eixo Z. O segundo que ela encontrar, ela sabe que é o eixo X, ela para o eixo X. O terceiro que ela encontrar é o eixo Y, ela para o eixo Y e a máquina então chega no seu ponto de homing, tá? Diferentemente de outras controladoras. Por exemplo, se você estiver utilizando o GRBL, você não tem fim de curso e homing separado. No caso do GRBL, você utiliza o mesmo fim de curso para fim de curso e para homing. E a máquina tem um fim de curso para o X, para o Y e para o Z separados. Então, todos os eixos se movem ao mesmo tempo, né? No caso, o Z vai primeiro, acha o Z, por causa de segurança, né? Então, ela levanta a máquina e acha o Z. Depois que ela achou o Z, X e Y vêm ao mesmo tempo, porque eles têm fins de curso separados. E no caso da RNR, EcoMotion, ela tem fim de curso, uma única entrada para todos, e o homing, uma única entrada para todos. Ela tem separação entre fim de curso e homing, mas os sensores são os mesmos para a mesma entrada. Então, ela tem que fazer um eixo de cada vez, tá? No caso da controladora DDCSV, né, aquela controladora standalone que eu já mostrei para vocês, ela também funciona como o GRBL. Ela tem uma única entrada para fim de curso e é compartilhado tanto para fim de curso quanto para homing. E ele move os eixos simultâneos. Não precisa fazer um de cada vez porque tem um para cada eixo, tá? No caso da RNR EcoMotion, que é o curso de hoje. Então, para ficar bem claro, no caso da RNR EcoMotion, nós temos fim de curso separado de homing. E nós temos uma entrada para todos os fins de curso, e não importa qual seja acionado, a máquina para. E nós temos uma entrada para todos os sensores de homing, só que para a máquina saber qual
que foi acionado, ela move um eixo de cada vez. Então ela move o Z, sabe que se acionou foi o Z. Ela move o X, sabe que se acionou foi o X. Ela move o Y e ela sabe que se acionou foi o Y, tá? Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês, isso daqui é o ideal. Se você conseguir montar dessa maneira a sua máquina, vai ser o melhor caso possível, tá? Porque você vai ter fim de curso para a segurança da sua máquina e você vai ter o homing para achar o ponto fixo sempre que você quiser, tá? Não compartilhe o mesmo sensor de fim de curso para homing, porque você vai ter uma trabalheira para fazer isso e eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai voltar lá para a prática, eu vou mostrar para vocês o software e como que vai funcionar no caso utilizando independente ou utilizando compartilhado com o fim de curso, tá? Então vamos voltar para a prática. Bom, pessoal, então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei uma chave e liguei ela na entrada 3, tá? Não importa aqui se eu fiz ligação normal aberto ou normal fechado. Você liga como você quiser, normal aberto ou normal fechado. O que importa é que o home está no pino 3, tá? É isso que importa. O esquema de ligação você vê na aula passada, que foi a de fim de curso. Faz a mesma ligação, só que no caso do home põe no pino 3, tá? No caso aqui do nosso exemplo. Então eu tenho uma chave que representa o home. Aqui não importa se eu tenho uma ou tenho 3, tá? Porque todas estão ligadas na mesma entrada. Então eu quero que você imagine que essa chave, ela vale por 3, tá? É como se eu tivesse uma para o X, uma para o Y e uma para o Z. O que importa é que qualquer uma que for acionada vai mandar um sinal lá no pino 3, tá? Lá no computador, então no Mark III, vamos configurar. Bom, pessoal, então vamos lá na tela do computador, no Mark III, e a gente vai configurar aqui o nosso home, né? Então a gente vai configurar as chaves de home. No caso eu tenho uma só, mas se você tivesse uma para o X, para o Y e para o Z, você faria da mesma maneira. Então você vai entrar aqui em Config, Portas and Pins, você vai entrar aqui na terceira opção, que é a entrada de sinal. Daí você vem aqui, ó, tá tudo zerado, tá? Como que a gente configura o homing? Eu vou configurar aqui o homing do Z. Então você tem que ligar o homing. Qual é a porta? A porta dessa placa é a porta número 3. E qual o pino que nós ligamos? Nós ligamos aqui no pino 3, lembra que eu falei? Pino 3. Aqui você vai ativar o Active Low ou não, dependendo se você ligou normal fechado ou normal aberto. Como eu liguei normal aberto, eu deixo desligado. Se eu tivesse ligado no normal fechado, eu teria que ligar aqui, tá? Isso eu já expliquei em detalhes na aula passada, onde eu falei do fim de curso. É a mesma coisa, tá bom? Eu vou deixar desligado para o meu funcionar. Se você tivesse instalado o sensor de home para o Z, Y e X, você teria que habilitar o do Y e o home aqui do X e configurar exatamente igual, tá? Porta 3, o pino que nós ligamos é o pino 3. Aqui também, porta 3 e o pino que nós ligamos é o pino 3, tá? Eu vou deixar configurado aqui, mas eu vou desligar agora os homings do X e o Y. Eu vou deixar somente o Z para eu explicar o funcionamento. Depois a gente vai habilitar para vocês verem o homing completo, tá? Então eu vou dar um OK aqui, né? Um aplicar e um OK. Vou clicar no Reset e olha o que acontece. Se eu apertar a chave de home, não acontece nada, não dá nenhuma mensagem na tela, não acontece nada. Por quê? Como eu falei para vocês na hora que eu estava lá no SketchUp mostrando para vocês o funcionamento, o sensor de home, o Mark III, ele não fica lendo o sinal do sensor, tá, de home. Ele só vai ler o sinal quando nós executarmos o home, tá? Então eu vou simular aqui, eu vou movimentar o eixo Z. Então olha lá, eu estou movimentando o eixo Z. Vou colocar um valor alto aqui. Então olha só, eu já movimentei o eixo Z, tá? Eu desloquei ele do 0. E como eu havia mostrado para vocês lá no SketchUp, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, para ele fazer o home, ele vai procurar o sensor de home no eixo Z, porque é o eixo Z que está habilitado, tá? E ele sempre começa pelo eixo Z. Ele vai encontrar o sensor de home, no caso eu vou simular clicando com a mão, tá? Manualmente. Então, como eu havia falado para vocês, você vai ver ali a contagem, né, a máquina se movendo. Na hora que eu clicar aqui no sensor de home,
simulando que a máquina chegou no sensor, ele vai zerar, vai se deslocar um pouco e vai voltar bem devagarzinho até encontrar novamente o eixo Z, e eu vou clicar novamente, tá? Para fazer a simulação como se ele estivesse encontrando o sensor lá na máquina, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou colocar lá para vocês verem. Eu vou clicar aqui. Olha lá, ele começou a procurar o sensor, tá vendo? A máquina está se deslocando no eixo Z. Eu vou simular que ele vai encontrar o sensor. Ele zera, ele volta e continua procurando o sensor. Eu clico de novo e ele zera o eixo. Vocês viram então que ele aciona o sensor 2 vezes. Ele encontra a primeira vez, só que ele vem numa velocidade mais rápida. Daí ele volta e daí ele vem devagarzinho para ter certeza que encontrou no ponto certo, tá? Ele só executou o home do eixo Z porque eu só configurei o eixo Z. Então vamos voltar lá agora no Ports and Pins e vamos liberar o home dos 3, tá? Do X também e do Y. Note que todos estão configurados na mesma porta, no mesmo pino, tá? Porque todos os sensores, se eu tivesse 3 sensores aqui, todos estariam ligados no mesmo pino 3, certo? Então beleza, vamos dar um aplicar e um OK. O que vai acontecer agora? Deixa eu deslocar a máquina, né? Eu vou deslocar a máquina nos 3 eixos, para vocês poderem ver a procura do home, né? Então olha só, a máquina está deslocada no X, no Y e no Z. Eu vou utilizar o mesmo sensor porque a máquina não sabe qual sensor que vai ser acionado. E se eu tivesse 3 aqui, os 3 estariam ligados no mesmo pino, tá? Então aqui para simular eu posso usar o mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui para ela procurar o home e ela vai fazer um eixo de cada vez. Então vamos lá. Olha só, começou a procurar o Z, encontrou a primeira vez, zerou, voltou, encontrou a próxima vez, zerou o eixo Z. Tá procurando do Y, encontrou, ele volta, continua procurando, encontrou de novo, ele zera e começa a procurar o X, encontrou o sensor, ele volta, procura novamente, encontra e faz o zeramento, tá? Por isso que todos os sensores estão ligados no mesmo pino, porque ele faz um de cada vez. Então assim ele sabe quando encontrou o Z, o Y e o X, tá? Muito legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos voltar no configurações, portas and pins, e eu vou colocar aqui agora um fim de curso, tá? Vou colocar o fim de curso do X, não tem problema. Vou ligar um fim de curso no X, a porta é a porta 3, só que o fim de curso ele tá ligado no pino 2, tá? Pino 2. Então agora nós temos um fim de curso. Vou clicar aqui no Reset, a máquina está pronta. Então olha só, agora eu tenho o fim de curso ligado no pino 2. E eu tenho o Home ligado no pino 3. Olha só, apertou o Home, não acontece nada. Apertou o fim de curso, a máquina dispara. Olha lá no Mach 3, fala que foi apertado um fim de curso, tá? É assim que você vai utilizar os dois na sua máquina. Fins de curso ligados no pino 2, Home ligado no pino 3. A máquina funciona normalmente, passando na frente dos sensores de Home, que não faz nada, não aciona, não acontece nada. Se a sua máquina tiver algum problema e ela for sair do limite, ela vai esbarrar no fim de curso e daí vai acionar travando a máquina, tá? Agora, como que você faz a ligação se você quiser utilizar o mesmo do fim de curso para Home? Então vamos esquecer o Home, tá? Vamos esquecer a chave do Home e vamos na nossa máquina ter somente fins de curso. Como que você vai habilitar o fim de curso e o Home ao mesmo tempo? Você não vai fazer isso ao mesmo tempo, não dá para utilizar assim. Então, você vai fazer o seguinte, ó, em Config, Portas and Pins, você vai entrar aqui nas entradas de sinais e o Home, você vai, agora como você vai utilizar o mesmo fim de curso, o fim de curso está no pino 2. Então nós vamos mudar os Homes para pino 2. Vamos mudar o Home para pino 2. Para pino 2. Então agora o fim de curso está ligado no pino 2 e o Home está ligado no pino 2. Só que nós vamos desligar os Homes agora. Deixando assim, a sua máquina tem somente fins de curso, tá? Então quando você dá um OK,
Olha lá, se for encostado no sensor, é o fim de curso que vai estar funcionando. Então vamos imaginar que você pretende fazer um homing para começar o trabalho. O que você vai ter que fazer no caso? Você vai ter que vir no config, portas and pins, você vai entrar nas entradas de sinal e daí você vai desligar todos os fins de curso e vai ligar todos os homings. Agora, as suas chaves que estão instaladas na máquina passam a ser homing e não mais fim de curso. Então agora não acontece nada. Elas são homing, elas vão funcionar na hora do homing. Daí você faz o homing, depois que fez o homing, está no ponto zero, você volta no config, portas and pins, daí você vai e desliga os homings e liga todos os fins de curso. No caso aqui, vou ligar só um. Então, olha a trabalheira que você vai ter. Se você utilizar a mesma chave, você tem que ficar toda hora entrando lá e mudando. Não é legal, tá, pessoal? E uma chave dessa é tão baratinha, você só precisa de mais 3 para fazer o homing. Então, coloca fim de curso no pino 2 e coloca home no pino 3, tá? E deixa tudo ligado, tudo habilitado. Assim sua máquina fica com segurança e fica com o homing habilitado, tá bom? É muito simples, tá? E é isso, pessoal. Vocês viram aí como é fácil de fazer a instalação do home, né? Ele tem aí as suas características, ele tem a mesma instalação do fim de curso, mas ele tem um comportamento completamente diferente, tá? É bem legal, bem fácil, né? Pessoal, eu quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando do curso. Quero que você deixe o like aí para fortalecer o canal, divulga para seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê na próxima aula.